Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje recebendo o advogado, escritor, Dr. João Ibaixi, que resgatou uma obra muito importante chamada Plano de Legislação Criminal, do Jean-Paul Marat. E o senhor nos falava no primeiro bloco, Dr. João Ibaixi, que o Marat, por ser um filósofo, um escritor, filósofo, um pensador do iluminismo, ele tem uma importância tanto quanto Beccaria foi para o direito penal. Sim. Com ideias libertárias naquele momento. Agora, por que eu não sou criminalista? Não desculpe a pergunta se ela for errada e corrija para não cometer de novo se for um erro meu. Imagina, por favor. Mas por que nós sempre escutamos falar de Beccaria, estudamos nas escolas e nunca se fala, ou pouco se fala, em Marat? Realmente, são poucos os manuais para graduação que tratam dessa passagem do plano de legislação criminal do Jean-Paul Marat. A maior parte realmente trata do Beccaria. A importância do Beccaria é grande pelo fato de que ele praticamente realiza um libelo contra o que principalmente ocorria no processo penal da época, que era a tortura e a pena de morte. A parte mais bonita do livro do Beccaria é a defesa que ele faz contra a pena de morte. E isso causou impacto à época, tanto que a obra foi lançada anonimamente, só muitos anos depois ele pôde assiná-la, foi divulgada por Voltaire, etc. Agora, com Marat o que acontece? Marat sintetiza o pensamento iluminista, ele consegue, talvez até pelo fato da sua experiência de jornalista, sintetizar num livro o espírito de uma época, o espírito da Revolução Francesa, que vai culminar na criação do Estado de Direito. E isso, embora seja uma obra de cunho penal, logo no início, na primeira parte, ele vai apresentar os princípios que devem reger uma legislação penal, e quando ele fala disso, ele apresenta quase que um tratado sobre o Estado de Direito. Então, acaba por ser um trabalho mais completo. E também, de certa forma, mais complexo, porque ele pega certos pontos, como, por exemplo, um dos grandes penalistas, num dos manuais de graduação, Zaffaroni, cita o Marat e diz o seguinte, que Marat faz a defesa de uma justiça distributiva e jamais aceita que a pena, que é uma discussão moderna, aliás, Marat não aceita que a pena tenha caráter meramente retributivo quando num país você não tem uma justiça social adequada. É mais do que atual no plano brasileiro, então? Muito atual a discussão, muito atual a discussão. Eu vou ler esse livro aqui, com certeza absoluta, com muito carinho, até porque me interessa o tema, vou comentar no meu blog com certeza, porque eu acho que aqui rende muita discussão. Certo, traz discussões principalmente hoje no campo do direito penal. Quando nós estamos trabalhando com as noções da constitucionalização dos princípios penais, do próprio processo penal, a gente encontra muita base histórica no texto do Marat, muita base. E realmente nós ficamos sem ter acesso direto a esse texto até o lançamento do livro. Sem dúvida, isso é uma grande contribuição no plano da ciência jurídica penal, uma grande contribuição. E o direito como um todo, num determinado momento de estudo, de reflexão, você é obrigado a conhecer a história, resgatar os grandes pensadores, comparar as épocas, porque para compreender a estrutura jurídica, o modo de pensar. Sem dúvida. E isso até uma certa negação do que é o neopositivismo lógico, ou seja, você resgatar para entender os conceitos, tudo mais, e não ficar adstrito aos exatos termos da lei, né? Exatamente, é verdade. É necessária essa pesquisa histórica para que a gente não fique limitado, né? Eu vejo hoje no direito penal um estudo muito preso às questões normativas, né? Ao texto da lei. E isso teria que ser superado por uma outra postura, e a pesquisa histórica é uma das alternativas que a gente tem para isso. Sem dúvida. Esses dias São Paulo ficou abalado por um crime que aconteceu. Sim. Em Santo André, o Brasil, na verdade, nem foi São Paulo. E o que me chamou muita atenção naquele episódio, ainda muito confuso até agora, foi o fato que o sequestrador, aquele rapaz, gritou à janela: "Eu sou o príncipe do gueto". Sim.
Então, como o nosso país chegou a um ponto que a única possibilidade que as pessoas têm é de se manifestarem através da violência. Sem dúvida. É um negócio terrível isso. E é um fenômeno mundial, né? Se a gente verifica outras situações de violência, nós podemos chegar à conclusão de que isso acaba sendo um fenômeno mundial. Não é uma característica exclusiva das nossas condições sociais, que não são realmente muito boas. Mas também nesse aspecto é interessante a comparação histórica. Por quê? Porque muito nesse caso se discutiu quanto à incidência de crimes que esse rapaz teria praticado e quanto à personalidade dele. Se tenderia para o lado mais emocional ou para o lado mais racional, né? E aí a gente tem duas questões. O nosso código, basicamente, é um texto de 1940, que foi fortemente alterado por uma reforma de 84 e que até hoje é o texto básico que nós usamos para trabalhar com direito penal no Brasil. Uma das coisas que me atraiu para o livro do Marra foi justamente a comparação entre os textos. Porque se eu tenho um plano de legislação criminal que se apresenta como um projeto de lei penal, comparando com um plano de 200 anos depois, eu deveria conseguir encontrar as diferenças, a evolução histórica, a evolução científica, etc. E o interessante é que o modelo de fundo que o Marra usou, aquele pensamento burguês, baseado em teses iluministas, está plenamente reproduzido ainda no nosso código 218 anos depois. O que significa que nós estamos tratando um antigo problema com uma antiga fórmula. Exatamente. Só que a sociedade se modificou, como a gente verifica por esses episódios de violência. O que significa um jovem dizer eu sou o rei do gueto, tendo ciência de que está na televisão e tendo ciência de que está praticando um crime para poder estar na televisão? Para se tornar o rei do gueto. Sim, significa que a sociedade mudou. Sim, sem dúvida. Hoje, antigamente nós tínhamos um outro tipo de classe, né? Principalmente na época da Revolução Francesa, nós tivemos o forte trabalho da burguesia para ascender uma posição social que era ocupada pela aristocracia. Hoje, os autores discutem muito o que é essa pós-modernidade, né? E a gente se socorre de alguns deles. Um deles é o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, que vai dizer, num dos livros que ele faz uma análise, inclusive sobre o problema da prisão, que nós podemos entender que as classes hoje se modificaram. Nós não temos mais classes estatizadas, o Estado perdeu seu limite. Nós temos classes que se dividem em termos virtuais. Nós temos então uma classe que é totalmente virtual, não tem um espaço físico, não está presa a nenhum lugar físico, que são os globais. E nós temos os locais, aqueles que por suas condições sociais, culturais e econômicas estão extremamente presos a um lugar, que era o caso desse jovem. Então hoje o embate não é entre classe média, classe alta, aristocracia, burguesia, mas entre globais e locais. É uma nova forma de chegar ao problema. E o que é curioso é que toda a teoria marxista de luta de classes foi colocada, ela própria caiu. Sem dúvida. Porque dizia que o motor da história era uma classe, a contradição da contradição. Então, a classe operária destruiria a burguesia. Só que a classe operária desapareceu, enquanto numericamente falando não existe. Hoje é uma tendência, e aqui no Brasil é claro esse fenômeno, de uma ampla classe média. Até o discurso da esquerda mudou. Sem dúvida, exatamente. Mudou completamente.